Esse vídeo não vai ser um vídeo falando das polêmicas do Abraham. Esse vídeo vai ser falando sobre as estratégias boas e as sombrias de como o Abraham manipulou e te tornou quase que um zombie dele. A mente dos criadores de conteúdo em redes sociais está percebam a armadilha que essas plataformas armaram para eles ao longo dos últimos anos. Sabem que podem confiar na qualidade que você se torne imortal. Eu já fui uma profunda fã do canal Abraham desde o tempo que ele se chamava a Bíblia do Homem. A coisa começou a ficar estranha quando ele publicou um vídeo de homenagem aos primeiros 100 mil inscritos. Muito merecidos. Até porque a qualidade de edição do canal e roteirização é incrível. Mas aí ele fala isso. Dinheiro, conspirações, relacionamentos, desenvolvimento pessoal, golpes, tudo isso são temas que me interessam. Eu não ligo se existe uma conexão direta ou não entre uma coisa e outra. Eu sou o nicho. Eu sou o nicho. Aparentemente, ele deixa entender que você falando do que tem interesse. Não importa se é assuntos variados. Isso vai atrair um público e você vai crescer no YouTube. Porque você está sendo autêntico, único. Você é o nicho. Ah, é mesmo? Então, por que raios o canal antes era voltado para um público específico? E muita gente fala, olha, você pode crescer falando de qualquer coisa. Você não precisa ter um nicho, você não precisa se limitar. Bom, se você já me acompanha há muito tempo, sabe que isso não é verdade. É muito mais fácil crescer quando você fala apenas de um assunto. E isso não quer dizer que no futuro não possa criar vídeos sobre outros temas. Abraham começou o canal dele com um nicho e depois que teve uma base, ele expandiu. Ser falar de assuntos diversos só funciona se você já tiver uma base de fãs sólida. Base essa que ele conseguiu se aproveitando de algo. Trends. Vou te falar a verdade sobre o YouTube. Se você quer viralizar rápido, produza um vídeo longo, dependendo do assunto bem editado, e que esteja em alguma trend do momento. Em meados de 2022, o conteúdo Red Pill estava em alta. O que o Abraham fez foi se aproveitar do hype e aproveitar até das críticas, que permeavam esse meio para aos poucos ir estendendo o conteúdo do canal para outras áreas. Todo esse método é o próprio Abraham. Quando você clica aqui em mais antigo, você vê que os primeiros conteúdos do Abraham era sobre Red Pill. Ok? Então ele ganhou muita visualização se aproveitando do nicho Red Pill e depois ele começou a falar de outras coisas, marketing digital, chegou a falar de libertarianismo, Bitcoin, etc. Beleza? E a primeira área que ele se aproveitou foi finanças. Por quê? Porque isso aumenta o CTM do canal, aumentando o lucro dele exponencialmente. Ou seja, nunca fale do que quiser no YouTube. Fale de um tema específico que gere hype e com o tempo e estratégia você vai expandindo os temas do seu canal. Faça o que o Abraham faz, mas não faça o que ele diz. Eu quase acreditei nisso. Foi após esse vídeo que o transe começou a ser desfeito na minha cabeça.
que importa é que sim, eu assisto o Abraham e eu já vi ele falar em alguns vídeos que você não precisa postar toda semana para crescer no canal no YouTube. E que inclusive ele mesmo não precisou fazer isso para crescer o canal dele. Será? A primeira coisa que você tem que levar em consideração é a história do Abraham. Esse não é o primeiro canal que o Abraham tem. Inclusive ele já falou isso no curso dele e no canal dele. O Abraham ficou milionário com seu primeiro canal, onde ele falava de música. Nesse canal ele vem. Logo depois ele enjoa desse canal e cria o canal Abraham. Que se você for uma pessoa fora da curva, você já entendeu o que eu quero dizer com esse vídeo. O Abraham já tem experiência e por causa disso ele não tem essa necessidade de postar vídeos toda semana. Ele já sabe escrever roteiros, como o YouTube funciona e ele já sabe. E qual é o problema? Os jovens gafanhotos não conseguem enxergar isso. Exatamente. E digo mais, não existe nenhuma manipulação do YouTuber. O que acontece é que antes o YouTube, sim, divulgava, mas quem postava mais ou quem tinha mais retenção. Isso até 2022. Hoje, o algoritmo do YouTube evolui de maneira que ele percebe uma tonelada de ações do usuário que indicam se ele gostou ou não gostou do vídeo, dando a ele uma nota e, conforme essa nota, o distribuindo ainda mais. Sobre o documento que eu estou citando aqui, é esse documento daqui, tá? Você pode pesquisar esse título aqui na internet. Nessa parte aqui do documento, ele fala que os likes, os dislikes e tal, as pesquisas que eles fazem para saber se as pessoas estão gostando dos vídeos, e sempre aparecem essas pesquisas aqui no YouTube, tá? Eles usam os feedbacks implícitos, as coisas que não estão ali necessariamente demonstradas fisicamente, entre aspas. Ou seja, meu jovem, não existe manipulação do YouTube. O que o Abraham tentou ser aqui foi um soft-spoken manipulator, um termo um pouco esquecido na gringa, mas basicamente seria alguém que tenta convencê-lo de algo que você nem lembrava sozinho. Faz você pensar que algo fazia sentido, mas na verdade não faz. Geralmente eles têm um tom calmo e comportamento relaxado, algo que o Abraham é bastante. E tudo isso pra quê? Pra empurrar um curso inicialmente de graça, mas que posteriormente viria a ser pago. E não falo mal do cara vender curso, isso é normal e todo mundo deveria fazer, mas você, Abraham, poderia fazer de forma mais transparente, sem essa ladainha toda. Tudo isso foi para criar uma aura de detentor da verdade, libertador. Você já estava planejando isso há muito tempo. E agora, para revelar o jogo de vez. No livro Dot-Com Secrets, do autor Russell Brunson, um clássico do marketing digital, é mostrado identidades ou formas de se apresentar, que o vendedor pode usar com o seu público. Uma delas é o líder. A identidade do líder geralmente é assumida por pessoas cujo objetivo é conduzir seu público de um lugar para outro. A maioria dos líderes tem uma história semelhante ao de seu público e, portanto, conhecem os obstáculos e armadilhas que os membros do público provavelmente enfrentarão na jornada para obter os resultados finais. Normalmente, o resultado desejado já foi alcançado pelo líder e seu público veio em busca de ajuda nesse mesmo caminho. Essa estratégia já é muito batida aqui na internet. Sabendo disso, Abraham, ou Rodrigo, como quiser chamar, adotou uma outra estratégia de personagem: o aventureiro ou cruzado. Segundo Brunson, o aventureiro geralmente é alguém muito curioso, mas nem sempre tem todas as respostas. Então ele parte em uma jornada para descobrir a verdade suprema. Ele traz tesouros de sua jornada e os compartilha com seu público. Esta identidade é muito semelhante à do líder, mas em vez de conduzir seu público em uma jornada para encontrar o resultado, é mais provável que ele traga de volta as respostas para fornecê-las. O Abraham, além de ter vestido a camisa do aventureiro que busca a verdade, vestiu outra, a do justiceiro. Assim, Abraham construiu um personagem, um símbolo de justiça e liberdade, aquele que busca a verdade. Tudo baseado em mentiras, coisas que muitas vezes nem ele seguiu. Mas relaxa, agora vai piorar. Existe um segredo que poucos ousarão revelar. Plano maligno que, se for concluído, fará com que eu, você, seus amigos e familiares nos tornemos meros escravos. Valorant, governo mundial.
Aonde será que já vi isso? O vídeo documentário. A maior farsa da história veio para aumentar a onda de buscador da verdade do Abraham, dando a entender que ele fez a pesquisa por conta própria e se arriscou a revelar os segredos do sistema. Quando, na verdade, ele apenas reapresentou tudo que estava no documentário Monopoly. Who Owns the World, do Tim Glean. Nos comentários do vídeo, tem gente que percebeu isso. E que bom que alguém traduziu e deixou o documentário em um tom bem mais cinemático. Mas Abraham não precisava dizer que temia até sua integridade física. Não precisa criar um personagem justiceiro e libertador com base em pseudo-verdades e, às vezes, mentiras mesmo. Mas então eu me lembrei do propósito do canal. A verdade custe o que custar não é simplesmente um slogan. É um compromisso, uma missão que eu escolhi seguir. Verdade custe o que custar, verdade custe o que custar. E nem vou falar aqui daquela polêmica dos 10k de mentoria. Formulou isso aí. Me paga 10.800 em 6 vezes, e aí a gente dá o caminho das pedras, te acompanha, mas aí eu ainda ia ter que pagar editor, pagar roteirista, fazer tudo, e ainda pagar os 10 mil. Hoje, na minha realidade, é pesado. Ia ter que ser um mês de salário meu na tua conta. Então veja que absurdo. Olha só como a conduta dele foi típica desses golpistas da internet. Ele começa a te seguir, aparentando que gosta do seu trabalho, te aborda no chat, dando a ideia de que quer fazer uma parceria, ajudar os dois públicos, os dois canais crescerem conjuntamente, te chama para uma call, não revela que estará ausente, e quando chega no momento da videoconferência, você trata com um subordinado, e como disse ali o Luiz, que vai querer ali ficar enaltecendo o trabalho do Abra, que vai ali ficar trazendo gatilhos mentais, achando que você é um otário. Essa que é a verdade. Vamos colocar as palavras certas aqui, sem esconder a verdade, achando que você é um otário. Ensine Abraham o que você realmente fez. Ninguém cresce um canal de forma estrondosa falando aleatoriamente do que você quiser. Você usou estratégias que não fala pra ninguém. O seu sucesso não seria tão grande se você não tivesse se aproveitado dos hypes, mudado estrategicamente de conteúdo e criado um personagem. É claro que a edição, roteiro, a autenticidade e o fato de você fazer documentários de forma mais humanizada, como se fosse duas pessoas conversando, contribuiu para o seu sucesso. Mas não ensine errado para os seus alunos e se dizendo compromissado com a verdade. E para você que está me assistindo, esses dois caras vão te dar a fórmula mais eficiente para crescer no YouTube. Enxergar isso. Uma das pessoas que mais me inspirou a abandonar o entretenimento, onde eu já ganhava uma grana, e começar canais educacionais para ensinar vocês como a internet funciona, é esse cara aqui. Ele se chama Paulo Cuenca. E uma das frases que ele está sempre dizendo, e que para mim faz muito sentido, é que quantidade é igual a qualidade. Você nunca será bom em uma coisa que você não faz aquilo em uma grande quantidade. Então sejamos honestos, você que nunca editou um vídeo, nunca escreveu um roteiro, não sabe como o YouTube funciona, realmente acredita que vai estourar no YouTube fazendo apenas um vídeo por mês? Vamos colocar o gráfico aqui só para comparar o conhecimento do Abraham com o seu conhecimento que acredita nisso que ele fala. Para eu fazer milhares de visualizações num vídeo só e monetizar, eu tive que, além de ter conhecimento prático por anos, falar inglês fluente para consumir conteúdo gringo que estão 1000 anos na frente dos brasileiros. Além de estudar a vida inteira essa área da qual eu me tornei bom por ter mais de 10.000 horas de experiência. E aí, eu gastei mais de 40 horas em modo caverna, na produção desse único vídeo de estreia do canal, destruindo minha saúde mental e física para justamente me destacar e ser diferente do que já existe. É assim que se tem um microscópico sucesso como eu tive. O primeiro passo, porque tem algo ainda mais avançado que pode fazer com que você se torne imortal. E com que você se torne imortal. E com que você se torne imortal. Espero que além disso, você tenha aprendido a não endeusar criadores de conteúdo. E meu nome é Nemesis. E está feito.